nós estamos aqui com Isaltina Maria de Azevedo Melo Gomes, né? Esse nome todo e essa mulher que está lá hoje falando diretamente de Portugal, né? Está fazendo seu pós-doc. A gente agradece muito a generosidade dela nos atender, né? Falou que já correu hoje debaixo de chuva, né? Então vamos chover pergunta aqui agora. Isaltina, ela talvez seja a mais longeva do grupo em matéria de história mesmo, né? Porque ela entrou aqui, ela teve dois momentos de coordenação, um de 96 a 2001 e outro de 2009 a 2012. Então, ela tem bastante história para contar, né? E a primeira pergunta que eu faço para a Isaltina é em relação ao Intercom, né? Quando é que ela começou no Intercom? Se é que você lembra, né? Vamos lá. Não, eu estava falando antes um pouquinho com você que eu não fui atrás dos dados, não. Mas eu acho eu acho que eu comecei no Intercom um pouquinho antes, eu acho que 94, 93, alguma coisa assim, porque agora que eu me lembrei que teve na época, orientanda minha de iniciação científica, que ela ganhou o prêmio Intercom de o melhor trabalho de conclusão de curso. Foi a Fabiane Cavalcante, né? Que depois ela foi editora de Ciência e Meio Ambiente do Jornal do Comércio e tal. Então, pronto, em 93 eu orientei o trabalho dela. E naquele ano, no ano seguinte, ela ganhou o prêmio. Sabe? Então foi mais ou menos por aí que eu entrei no Intercom, tá? Tá. E E só para a gente não apresentou você no começo, mas você é formada em letras, né? Aí em Recife, depois você fez jornalismo no Rio, não é isso? aliás, eu entrei nos dois cursos no mesmo ano, que eu fiz vestibular no mesmo ano. Aí eu tranquei letras, porque assim, não era a minha prioridade. A minha prioridade, sabe aquele sonho de adolescente que, eu quero ser jornalista, Mudar o trabalhar, mundo. Mudar o mundo, né? viajar muito, Sim. trabalhar nas redações, nas grandes redações. É aquela coisa assim, aquele sonho de adolescente, pelo menos dos jovens daquela época, Sim. né? Que a gente tinha esse sonho. Aí depois a gente vai colocando os pés no chão e vai vendo que, bem, que não é essa a realidade, não é essa a melhor opção, tá? Bem, aí eu terminei jornalismo e já comecei a ensinar como professora colaboradora da Universidade Federal de Pernambuco. E, em seguida, eu fiz concurso 1 ou 2 anos depois. Mas eu já ensinando, eu voltei para letras, para terminar letras. Aí eu me lembro que eu já tinha filho, já tinha a nenenzinha, sabe, assim, ia para a aula, tinha que voltar correndo para dar de mamar, era assim, uma loucura. Mas assim, eu terminei os dois. Outro dia eu estava escrevendo meu memorial para professor titular, inclusive assim, o texto, depois eu aproveitei e mandei para. Foi Graça que estava pedindo algum texto assim e eu peguei justamente esse texto. E aí é muito engraçado quando a gente faz esse resgate, que a gente vive numa vida tão corrida, as coisas acontecem e você não se dá conta do que você faz, da quantidade de coisas que você faz, né? Bem, aí foi muito importante, apesar de xingar muito, né? Ai, tem que fazer esse memorial, coisa chata, tal. Apesar de xingar muito, eu gostei de ter feito, depois de ter terminado, porque você faz um resgate da sua vida e você vê que as coisas se encaixam, sabe? Aí, por exemplo, uma característica que eu descobri, é porque a vida é tão corrida que você não se dá conta disso, mas eu descobri assim, que eu não deixo nada sem terminar. Isso é bom. Isso é bom. Sabe? Assim, eu quero fazer isso, tá? Eu quero. Às vezes eu nem consigo fazer exatamente naquela época, naquele momento, aí posso me. Mas eu volto para terminar,
sabe? Então, foi a situação do curso de letras, né? Eu comecei os dois juntos, abandonei, assim, tranquei o máximo de tempo que eu poderia trancar, mas chegou no momento que eu digo, não vou desperdiçar, eu não vou trancar, não vou jogar fora, eu vou voltar e vou concluir, sabe? Então, assim, eu E, concluí. e você é filhote da Federal de Pernambuco. Você fez as duas graduações, o mestrado e o doutorado, tudo aí. Não, Não? sim, Sim. fiz em comunicação, sim, mas em letras foi na Faculdade de Filosofia do Recife, a Ok. FAFIL. Mas Por isso tanto que eu, mestrado quanto doutorado foram aí também. sim, foi Ok. lá, Que foi lá. legal. É lá, porque você está em Portugal, esquece. E Ah, agora o sim, pós-doc. Mas você teve uma passagem também pelo Equador, é isso? Pelo que eu estou vendo nos foi no relatos? CIESPAL. Que legal. Bom, enfim. E sempre nessa área, Jatina, sempre curtindo ciência, essa praia que você tá ou não? Não, não. Não. Inicialmente, até porque quando eu comecei como professor colaborador Uhum. na UFPE, né, eu tinha acabado de me formar tal, aí eu entrei para disciplinas ligadas à rádio, Estranho. Tá. sabe? Eu não sabia À desse lado. rádio. Aí, pronto. Aí eu achava que assim, bem, eu não. Voltando ao memorial, tá? Tá. Voltando Ok. àquela coisa do resgate. Aí eu achava que a minha vida acadêmica era uma coisa meio troncha, como a gente diz no Nordeste, né? Meio troncha, assim. Tá. Assim, comecei com rádio, né? Aí, inclusive, o curso do CIESPAL era a produção de programas Uhum. radiofônicos, tá? Aí você vê assim, não tem muita coisa a ver, né? Aí, bem, do rádio lá na universidade, aí tem aquela coisa assim, havia uma demanda por professores que ensinassem redação, né? Então, eu entrei para o ensino de redação jornalística um 2 3 4 tudo, né? E Laboratórios. foi Hum. aí que, aí na época, ensinávamos redação eu e a professora Vilma Moraes, que na época a gente disse assim, puxa vida, é tão chato a gente fazer esses textos, a gente corrige, devolve para os alunos, tal, fica aquela coisa, sabe? Acaba na gaveta, né? E Uhum. aí a gente teve a ideia de fazer uma agência de notícias, tá? E Hum. uma agência de notícias, né? Quais seriam as notícias que iriam interessar as pessoas, a grande mídia, né? Sim. E aí foi quando a gente fez uma agência de notícias para divulgar as pesquisas da universidade. Eu já estava germinando, então. Pois é, foi daí que começou toda a minha ligação com divulgação científica, com jornalismo científico, com meio ambiente. Foi daí que começou tudo. Hum. Foi a sementinha. Certo? Porque aí, bem, nessa agência, a agência era muito, puxa vida. A gente tinha máquina de datilografia. Sim, sim. Eu me lembro que tinha uma Composer. Uau! Fazendo Uau! chique. Era uma ou duas Composer no departamento. Aí É, a Composer era maravilhosa, né? Que sim, datilografava, errava, voltava e não perdia o texto todo. sim, sim. Era assim, Se uma contar para os maravilha. alunos hoje, eles não sabem nem o que é isso, mas ok. Né? Depois a tia explica para vocês. É, Sabe? E daí aí datilografava os textos na Composer, tirava os xerox, passava selo. aham. Ou fazendo carbono, né? No carbono também dá, né? Não, mas a gente tirava xerox. E depois passava selo e mandava para os veículos do Tá, Grande Recife, pro correio. Pro correio. né? Por envelope do Pelo correio. Então, você correio. viu o delay que já tinha aí, né? Até chegar. Pois é. Que loucura Pois isso, né? é. Aí só depois de alguns anos, aí depois, assim, mas foi rapidamente, logo depois. Que aí veio a internet e tal, aí a gente começou a divulgar, aí já, Bem notícia depois, pela né? Bem internet, aí foi depois, para né? todo o Brasil. Claro, claro. Não, não foi bem depois, não. Foi logo em seguida. Não foi assim, a Muito distância não não. foi muito bem, não. E aí a gente começou a distribuir para todos os veículos. Então, foi Uhum, uma experiência muito bacana, uhum. sabe? Isso de produzir notícias sobre
as pesquisas feitas na universidade, porque naquela época, hoje em dia, a assessoria de comunicação da UFPE, ela divulga as pesquisas que são feitas, né? Mas naquela época, uma coisa que a gente via era que a assessoria de comunicação era meio que assessoria do reitor, sabe? Divulgava onde ele teve, não sei o quê, aquela coisa assim, bem impersonalista, né? Então, a gente cumpria esse papel. A gente, na universidade, né? com essa agência, a gente tentava cobrir essa lacuna. E foi muito bacana. Sim, principalmente para os alunos como campo de trabalho, né? Sim, Agora, sim. diga uma coisa, a tua dissertação e a tua tese são ligadas ao tema divulgação científica? Sim. Também? Ah, que Sim. bacana. Então, quando você caiu na Intercom, você falou que foi lá no ano de 94, por aí, você falou, eu né? já estava... Esse GP, na época, não sei se era NP, GT, enfim. Era grupo, era GT. Tá, você entrou, a coordenação estava com o Chaparro ou com a Fabíola na época? Você se Não, lembra? quando eu entrei, a coordenação estava com a Fabíola. Tá, então foi 95, ok. Aí eu lembro que acho que foi na Intercom mesmo, a gente estava na Intercom, aí teve uma hora que a Fabíola passou por mim e disse, Isaltina, eu quero falar com você. Essa frase quero falar com você. Aí eu, uau, assim, fazia pouco tempo que eu conhecia a Fabíola, né? Sim. Eu acho até por causa, foi até por causa do prêmio da Fabiane e tal, a gente começou a ter contato e tal. Aí, tá. O GT, naquela época, assim, era muito pequenininho. Sabe? Defina pequenininho. Quantas pessoas? Pequenininho, assim. Eu até fiz um trabalho depois, assim, um dos trabalhos que eu fiz depois de resgate e tal, era assim, por exemplo, na época do Chapéu, era 3 pessoas, 3 trabalhos, 4. Era assim, muito pequenininho. Então, nesse ano, eu participei, em 95, né? Eu acho que eu e Fabiane, eu não sei se foi só eu. Eram poucas pessoas, eram assim, 5, pouquíssimas pessoas. Sabe? E foi o primeiro ano que eu participei do GT. Quer dizer, quando eu cheguei na Intercom, eu acho que praticamente foi isso mesmo, porque eu não passei pela coordenação do Chaparro. Eu acho que talvez o primeiro encontro tenha sido esse. A primeira Intercom tenha sido em 95. Aí, você se lembra se foi em Sergipe? Hein? Você se lembra foi se em Sergipe, foi. Porque a Fabíola lembra que tinha uma praia que eu não conhecia, ela achava que era Sergipe, mas agora você confirmou. Foi em Aracaju. Inclusive, foi assim, uma história bem engraçada, porque como era perto de Recife, né? Aí a gente resolveu, a universidade deu 2 ônibus para a gente ir com os alunos, com tudo. Aí, assim, agora você não imagina assim, o transtorno dessa viagem, que nós levamos, sabe quantas horas de Recife até Aracaju? 27 horas. Nossa. Porque o ônibus quebrava, furava o pneu, não sei o quê. A gente teve que dormir na estrada, sabe? E como Semana da Pátria, né? Aí a gente conseguiu uma pousada em Alagoas para todo mundo dormir. Olha, foi assim. Tem história. Muito engraçado a história da viagem. Aí tanto que na volta eu disse, não, eu vou voltar de avião. A Fabiane estava lá, eu disse, Fabiane, vamos voltar de avião, porque eu não aguento uma viagem de 27 horas. É muita emoção, né? Uma viagem que dura 6 horas, sei lá. A gente leva 27 horas no ônibus. Agora, assim, foi engraçadíssima, sabe? A viagem, foi ótima. Né? Os alunos todos, eram 2 ônibus, imagina. Né? Agora, Aracaju. quando a Fabíola te falou que quero falar com você, era justamente para te convidar para ficar no lugar dela? Sim, aí foi quando ela me convidou para ficar. E eu fiquei assim, assustadíssima, né? Imagina, você está no primeiro ano, já sentou na janelinha, né? Não é? No primeiro ano, vou para coordenar. Puxa vida, sabe como é? Para mim era uma responsabilidade muito grande, assim, pessoas como, puxa vida, Chaparro foi coordenador desse grupo, Fabíola de Oliveira. Tá entendendo? Então, assim, para mim, assim, novinha, entrando na universidade. Aí, assim, para mim foi uma coisa, né?
E como é que foi esse primeiro período, de 96 a 2001? Porque você entrou, né? Você já entrou sentando na janelinha, ok, né? E aí você teve que Ah, construir todo o esquema de grupo e tal. Você já pegou alguma coisa já formatadinha? Olha, não, eu tive que construir. Foi assim, hum, acerto e erro. tá, ok. Foi acerto e erro mesmo, sabe? Foi Hum, assim uma coisa que, sabe? E aí assim, eu não tinha muito tempo na área, sim. sabe? Então também construindo as relações, né? Ah, mas você é boa nisso, né? Vamos combinar que você não estou puxando saco, mas você é uma pessoa que você consegue, né? Transitar fácil, né? Tanto que você também passou pela Compós, né? Então acho que É. esse adjetivo você tira de letra. Agora, nesse primeiro cinco Agora eu sou muito anos, tímida, viu? Eu sou muito tímida, sou ah, mesmo. em Portugal, né? Tá, Não, eu sou ok. tímida mesmo. Então, É, assim, para mim, é, é, nem sempre é fácil, assim. Sabe como tá. é você dizer assim, constrói relações fáceis assim. Mas eu sou extremamente tímida. Nossa, essa vai ser a chamada da live de hoje. E a tia disse que é tímida, acredite. Tá bom, ok, eu acredito. Beleza, você se engana bem, então, viu? Tá bom, eu também sou. Eu sou tímido, super sério, você não acredita. Bom, agora, você, nessa primeira gestão, né, 5 anos, você tem uma avaliação, assim, o que tinha quando você entrou e o que você deixou como legado e por que você saiu, né? Essa também, você cansou? O que você fez? Você tinha que sair, o regimento Tinha que dizia 4 anos. sair, porque tinha aqueles prazos, né? Ah, Tinha tá. uns prazos, tinha que sair e tal. Uhum. E também começar. Aí também, é, é, aquela altura, a altura que eu saí, já começou. Assim, o grupo, acho que assim, uma coisa legal foi que o grupo começou a crescer. Sim. Isso foi muito bom, sabe? Assim, se eu posso dizer que. É porque eu não me lembro bem, mas assim, se eu posso dizer que o legado daquela gestão foi isso, sabe? Assim, conseguir reunir mais gente para o grupo, né? Pessoas de várias regiões, tal. Isso foi muito legal. Bem, e aquela altura, aí, assim, tinha pessoas que começavam a frequentar constantemente o grupo, né? Aí dava para, ficou assim, muito fácil passar a coordenação para Foi outra pessoa. que foi a Foi Targino, né? Foi a Targino. Tagino, Sim. foi a Tagino, Uhum. né? E E aí, sempre assim, e sempre aquela galera, saúde, ciência, divulgação, meio ambiente e mais a pessoa da rural, não é isso? Tinha comunicação rural, não era isso? Que era veja, isso daí foi uma coisa que aconteceu, assim, no grupo de ciência, né? Era sempre Hum, aquela galera, saúde, ciência, né? E meio ambiente, na época, não era tanto, né? tá, tá. Só veio aparecer, só vieram aparecer depois, quando a Intercom resolveu reduzir o número de grupos, Tá, tá? isso foi no seu segundo Aí, mandato, então. isso foi no segundo mandato. Então, naquela época, não tinha ainda, assim, tinha representante de meio ambiente e tal, mas não exatamente da comunicação rural, Ok. tá? Aí assim, naquela época, eu ainda, quando a Targino estava na coordenação, de vez em quando ela me chamava, quando chegava na época dos congressos, para coordenar mesas, porque aí aquela altura a gente foi montando um esquema, né? Eu acho que quando eu passei para Targino já estava assim, né? É, o grupo começou a crescer muito, aí não cabia mais na mesma sala, aí a gente começou já a Sessão paralela. dividir, fazer sessões paralelas, Hum. né? Naquele primeiro mandato seu, você se lembra se você já usava esse esquema de debatedor, que a gente tem hoje, Não, né? Não, ainda não. Era só naquele apresentava primeiro, e blá blá blá. O pessoal vinha, naquele apresentava e primeiro vocês discutiam, é isso? era. Porque a Targina Tinha, acabou me passando os relatórios da PDU, ela é super organizada, né? Assim, muito é, organizada. E ela me passou o relatório de todos os anos, por grupo, quantos debatedores tinha. Eu falei, gente, isso aqui é muito legal, até para a gente poder usar agora, né?
E aí eu já vi que já tinha a figura do debatedor, mas talvez já tinha entrado na gestão dela, né? Na sua ainda Assim, não tinha. pode até ser que tenha tido algum comecinho na minha, mas aí realmente eu não sou organizada, tá? Se você pensar que toda desordem é uma ordem desordenada, você está sempre em ordem, tranquilo. Eu não sou organizada, então assim, eu não me lembro. Tá, ok. Certo? Mas assim, eu me lembro assim que eu trabalhei muito junto com a Tagine, enquanto ela era coordenadora, né? Sim. Aí assim, eu dei um apoio bem significativo durante a gestão dela. Até porque você continuou no GP como membro do GP, né? Continuei. Okay. E aí, por que você voltou depois em 2009? Por que você foi convidada, intimada, enquadrada? Você se Menino, lembra? aí foi aquela época em que a Intercom resolveu reduzir o número de GTs na época ainda, eu acho. Aí eu nem sei. Resolveu diminuir o número de grupos, tá? E aí foi assim, uma redução meio que de cima para baixo, né? Inclusive, nós fomos juntados com esportes. Foi a época que o Zeca assumiu, né? Sim. E eu lembro que, na época que o Zeca... E assim, era uma coisa muito estranha. Apesar de haver, claro, a relação da ciência com o esporte, claro que há, Claro. né? Claro que há trabalhos que dizem respeito ao esporte, mas dizem respeito também à ciência, né? Evidente. Mas ficava muito estranho, gente, no Congresso, sabe? Os debates, certo? Sim. Então, naquela época que o Zeca Marques ficou na coordenação, e eu participava sempre, né? E ele me chamava para coordenar a sessão paralela. Aí, na realidade, ficaram 2 grupos dentro de um que tinha o esporte, né? Que o carro-chefe era o esporte. Mas a gente estava lá dentro e a gente tinha sessões separadas. Certo? A gente só tinha junta a sessão de finalização. Aquela, de abertura e de finalização, quando a gente avaliava tal. Certo? Mas isso foi no final do seu segundo mandato, porque o Zeca já entrou como coordenador, né? Entre 2009 e 2012, ficou você de novo, né? Mas aí quando eles fizeram a junção, você já não era a coordenadora. Não era coordenadora. Já entrou para o Zeca direto, né? Ele já entrou literalmente coordenando um grupo que ele não tinha nada a ver, né? Já entrou para o Zeca. Agora, sim, na realidade, o que é que eu fazia? Durante o Congresso, eu coordenava as sessões do nosso grupo, certo? Porque, na realidade, assim, foi uma junção bem artificial, bem forçada, que veio de cima para baixo, né? E aí, aí ficou assim, né? E o Zeca me chamava, durante o Congresso, eu ficava lá coordenando, porque era muito estranho mesmo. Então, mas você não me respondeu por que você voltou você voltou a coordenar em 2009? Bom, aí houve a oportunidade. A gente, nosso grupo, se sentia muito mal, assim, muito mal, não pelas pessoas, mas assim, pela temática, pelas discussões dentro de esporte. A gente queria ter um grupo autônomo. Sim. Né? E aí foi quando houve alguma outra reviravolta na Intercom. Aí disseram, os grupos têm que apresentar propostas, não sei o que e tal, né? Para serem... Reclivagem deles, que você chama, tipo, né? Reclivagem, né? Palavra estranha. Tipo isso. Na época não chamavam de reclivagem, mas assim, era mais ou menos isso. E aí a gente se reuniu e fez assim, gente, vamos propor. Bom, aí só um detalhe. Na época, olha, juntou esporte, o grupo de esporte juntou esporte, ciência e o de comunicação rural, que é o que durante muito tempo... É da Salete, assim, né? Salete, do Brás. Betânia também. Depois Betânia foi para POC, né? Era mais aquele pessoal. Então, todo mundo veio para o mesmo grupo. E aí, assim, ciência. E aí foi quando a gente juntou
ciência, meio ambiente ficou bem mais forte aí, Sim. né? Uhum. Foi aí que a gente juntou, assim, não, vamos apresentar uma proposta. Foi muito engraçado porque, sei lá, a proposta, a gente teria que apresentar uma proposta até os primeiros dias de janeiro. Foi assim, uma coisa assim bem, era logo no início de janeiro. E quando foi, sei lá, finalzinho de dezembro, depois do Natal, aí eu disse, gente, nós temos que apresentar uma proposta. Vamos construir essa proposta. Gente, olha, na época eu acho que eu tinha feito um grupo no Grupos, todo mundo se Sim. comunicava por aqueles grupos, né? E daí aí eu comecei a mandar e-mail feito uma louca, né? E vamos construir não sei o quê, não sei o quê. E a gente construiu, assim, foi uma proposta. Eu me lembro que eram 72 pessoas que eu tinha naquela época reunidas, né? Assim, que eu conseguia contactar. E aí a gente começou. Me lembro que a Graça Caldas participou muito intensamente Uhum. da construção dessa proposta. A Luciana, certo? Assim, outras pessoas que eu não vou citar mais nomes para não ser injusta. Mas, assim, muita gente. Então, foi uma proposta construída a várias mãos, sabe? Sim. Então, assim, sei lá, 27 de dezembro a gente começou isso. Aí, lá no início de janeiro, a gente estava com a proposta pronta. E aí, o nosso grupo apareceu de novo. E eu me lembro que ele apareceu até sem o nome Saúde, né? Que, que, Sim, que ficou meio foi. assim, o pessoal da saúde, eu falo por mim, né? Ficou, pô, mas a gente não aparece no título, a gente vai estar onde nessa história? Aí, mas também vocês não falaram. Porque eu entendo que foi no vácuo entre Natal e Ano Novo, você tentando apagar incêndio, e acho que as pessoas estavam com outras preocupações, e ninguém fala, tá bom, do jeito que fizer, tá jóia, juntou tudo, eu falei, mas cadê a gente, né? E aí a gente ficou meio amuado durante um ano, depois mudou o nome, acho que até para atender a Foi, saúde, né? Que ficou toda, foi. enfim. Agora, Isaltina, com essa experiência toda de coordenação, duas vezes, né? Que você. Aí depois você abriu, você deixou o bastão para a Luciana com o vice. Qual que é, assim, a dificuldade? É trabalhar com gente, né? Lidar com pessoas, porque coordena, acha avaliador, toma bolo de avaliador, a pessoa pede para ficar trocando horário de apresentar porque o voo vai sair, não sei, aquelas histórias que todo mundo sabe que acontece, ou é a parte burocrática? O que enche mais o saco, literalmente falando assim? O que dá mais trabalho? A burocracia ou as pessoas? Ou os dois, sei lá. Sei lá, assim, eu acho que as duas coisas dão trabalho, mas assim, é um trabalho partilhado com prazer, sabe? Porque quando você vê assim que aquela área tá, porque essa área da gente assim, ela tá se consolidando. Você não pode dizer que ela não é consolidada, ela tem se consolidado ao longo dos anos, Uhum. sabe? Então, assim, a gratificação nisso é muito maior, né? Você ter essas coisas é muito, muito maior. É que aquele ditado que no fim tudo dá certo, é muito desgastante. Podia dar certo no começo, no meio e no fim, não só no fim, né? Ai, meu Deus, vai dar. No fim dá, ok. Mas assim, o sofrimento acho que né? Será que vai dar? Será que a pessoa vai devolver a avaliação? Será que não vai faltar ninguém para o debate, né? Essas coisas que você não tem como dominar, eu acho que te criam uma certa tensão, né? Uma tensão boa, ok, né? É o tubarão na tua piscina, né? Para você continuar se mexendo, né? Mas que é desgastante, eu imagino, né? Porque, afinal de contas, você está coordenando lá 30 trabalhos. Normalmente, né, a gente ficava na faixa de 35, 40 trabalhos, né? E, às vezes, com coisas que não tinham muito a ver, e aí você tem que fazer dialogar, né? Porque, assim, eu não quero saber de meio ambiente, eu vou falar, também não quero saber de saúde, mas se a gente achar um ponto comum entre os dois, que eu acho que vocês Uhum. faziam com muita Sim, maestria, né? sim. E eu acho Agora, que talvez essa fosse a parte que tenha sido a parte que deu mais trabalho, assim, você conseguir cruzar as coisas, juntar e tal. Isso é uma parte bem trabalhosa. E o, É tipo um e o timing é quebra-cabeça, né? curto, né, Lisaldini? O timing é É. curto, porque entre você receber os trabalhos, avaliar, devolver para arrumar, voltar para você já montar todas as salas, a ordem, né, da apresentação, achar, porque aí vocês, não sei em que momento surgiu o debatedor,
que é uma grande sacada, né? De alguém, você ir para um lugar que alguém, pelo menos uma pessoa, vai te dar um retorno, né? Porque não adianta você Vai chegar ler num o teu lugar, vai ler 10 o teu trabalhos apresenta e você fala, ué, será que gostaram do meu trabalho? Eu não sei, porque ninguém falou nada, né? Pelo menos uma pessoa vai te falar alguma coisa, né? Então, isso foi Uhum. muito legal. Isso é a ideia de vocês? Você lembra quando é que surgiu isso? Não, isso aí acho que surgiu nesse período, assim, surgiu porque justamente por isso, porque a gente precisava de dinamizar, para não ficar aquela coisa assim, Uhum. apresenta e as pessoas olhando caladas. É. Agora, bom, o desafio você já falou de alguns. Agora, você tem uma lembrança, assim, só fala para você, Intercom, grupo, o que te vem à imagem, assim, uma lembrança boa e uma lembrança não muito boa, assim, desse tempo todo? Ah, gente, assim, lembrança boa, eu acho que assim, as relações construídas Sim. durante esse tempo de coordenação e não coordenação, sabe? Uhum. Foram excelentes, assim. São relações que a gente leva para o resto da vida. Tá Sim. entendendo? Isso é impagável, sabe? E, E não muito boas. Ai, gente, assim, aí tem as coisas desgastantes, né? Por exemplo, da coordenação, por exemplo. Eu brigava muito durante o tempo que eu estive na coordenação com essa história que parece que vai mudar, né? Mas que permanecia até. Aquela coisa de você inscrever, pagar antes de saber que foi ah, selecionado. tá. Tá? Aí eu me lembro que nas reuniões de coordenadores eu me esgoelava tal, e que não adiantava nada, assim, na reunião as pessoas vinham com argumento, e que eu ficava assim com muita raiva. Isso é uma coisa desgastante, sabe? Até porque você, como coordenador, puxa vida, assim, eu acho que não é justo. As pessoas pagam caro, né, para se inscrever no congresso e tal. Aí vem a decepção, não pode, não foi selecionado. E assim, uma das justificativas que apresentavam era assim: ah, mas a pessoa não foi selecionada, mas ela Hum, vai para o congresso assistir, que não sei o quê. Acontece que esse não é o mundo real. O mundo real é que se você não tiver um trabalho aprovado, pelo menos o mundo real de sim, antigamente, né? sim, antigamente. A universidade, você não conseguia financiamento para ir para o É, Congresso. Hoje em dia você não consegue de jeito nenhum. é. Né? Piorou, né? Tudo que é ruim piora, né? Piorou, né? É, Mas assim, o mundo real era esse, assim, se você tivesse um trabalho aprovado, tal, você conseguiria um financiamento para ir. Claro sim. que e você nunca iria conseguir um financiamento para ir lá assistir. É. Em alguns Essas casos, coisas. nem te liberariam a hora-aula para você Não, falar, né? não, Tem que não, não. repor, né? Eu fiz muito isso. Agora, Sabe? esse ano, Pois é. né? Então, Esse ano a gente, por conta da pandemia, se de um lado valorizou muito a ciência, pelo menos para aqueles que acreditam em ciência, né? E saúde foi pauta durante um ano e ainda é, né? Ou falta de saúde quando você morre, no nosso caso aqui com tantos mortos aí, né? Jogou luzes no nosso grupo, ok. Mas a gente não conseguiu aglomerar, né? Então não deu para ficar juntinho, teve que fazer esse online. Claro que para você foi muito bom, porque você estava literalmente à distância, né? Então você se sentiu junto, mesmo aí eu estando. pude participar. Então, mesmo estando lá em mar. Agora, assim, você curtiu essa experiência do online? Porque foi a primeira vez na história, né? Nunca antes na história desse país tinha isso. O que você Não, achou? assim, eu gostei, assim, é uma coisa que você fica um pouco receosa, né? É, mas eu gostei muito. Acho que vocês organizaram muito bem Uhum. os debates, sabe? Eu achei bem legal. Sabe? Parabéns a Kátia e a você pela organização, ficou muito legal. E a própria Intercom, né, por ter conseguido apresentar uma plataforma que foi. Logo no começo eu fiquei meio perdida. Não, a história de procurar a sala certa, bater na porta, ninguém abrir, ficou meio estranho, mas depois, né, ficou legal. O que eu lamento É, é isso aí, mas aí mas assim, depois eu achei que
Foi, não, primeiro eu Diga. vou te falar do outro lado do balcão. A gente está muito receoso da frequência baixa, né? Porque esse ano eu não aguento mais ficar na frente da tela. Assim, a gente ficou muito over, né? Muita aula, muita live de qualquer coisa, e tudo é a tela, porque o nosso mundo está aqui, né? E a gente fala, se a pessoa tiver que ficar entrando toda hora em muitas telas, a pessoa vai apresentar o trabalho e vai embora, né? E estranho foi o contrário, a gente achou, foi bem legal, né? O que a gente lamenta, e aí é uma questão até, digamos, jurídica, a gente não ter podido gravar, porque a gravação das apresentações, a gente poderia manter essa história, né? Que é importante, mas aí tem a questão do direito de imagem e tal, enfim. Bom, aí a gente vai para a última pergunta, né? Que é a questão de futuro, né? O que você acha que nos reserva, a partir, se é que você pega a sua bola de cristal de Portugal aí, né? O que você reserva, o que você acha que vai acontecer no futuro, não só da Intercom, mas do nosso GP? Você vê de novo uma divisão, uma fusão, um aumento, uma diminuição? A gente vai ficar fazendo meio online, meio presencial? O que você aposta? Vamos ver. Veja, assim, é tão difícil nesse momento que você, sei lá, quando eu penso que eu acho que no próximo ano, assim, aliás, este ano ainda vai ser online. Eu não vejo perspectiva nenhuma para ser presencial, pelo andar da carruagem, sabe? Pelas novas variantes do vírus, né? Uhum. Assim, eu acho bem complicado voltar a ser presencial este ano, né? E além disso, assim, tem uma coisa que esta última Intercom mostrou, não é assim o ideal. Eu adoro gente, adoro aglomerar, né? Mas abriu a possibilidade de participação de quem não consegue ir presencialmente. Porque, por exemplo, agora mesmo, assim, a gente vê o estado em que se encontra o nosso país, né? As agências de fomento, tal, ruim, né? Em termos de financiamento, e a gente está com os salários praticamente congelados há algum tempo, né? E as perspectivas não são boas, né? Então, aí, pelo menos assim, eu acho que isso a gente pôde aprender e pôde experienciar sem, assim, foi de repente, né? Foi no supapo. Mas eu acho que há essa possibilidade, Okay. tá entendendo? E essa possibilidade que eu acho que a gente podia, de alguma forma, aproveitar para o futuro, Uhum. certo? Então assim, para o futuro mesmo, acho que esse ano vai ser online, mas Uhum. assim, mesmo quando a gente puder fazer presencial, eu acho que a gente poderia fazer alguma coisa híbrida, porque a gente viu que funcionou, deu certo, né? Incluiu. Então, incluiu. E aí eu acho que com essa experiência híbrida, porque assim, muito da redução, assim, vai reduzir, vai aumentar, vai não sei o quê. Isso depende muito da distância, onde é o evento, não sei onde que, sabe? Quando é, por exemplo, foi no, foi no Pará, não foi o último, o antepenúltimo? Belém, foi a cidade do Foi em Pará. Belém, né? É, dificulta muito porque o preço da Sim, passagem e tal, tá entendendo? Aí sim. no Amazonas é muito caro, no Rio Grande do Sul, certo? Assim, Uhum. no próprio Nordeste, o Nordeste às vezes alguém estava comentando que teve uma Socine que foi lá em João Pessoa, né? A passagem era caríssima para João Pessoa. Era mais vantagem a pessoa ir para o Recife, de lá ir por terra para João Pessoa, porque era assim, caríssimo. Então, assim, tem a coisa dos deslocamentos, que às vezes Inviáveis, ficam né? complicados, né? Inviáveis. Uhum. Então, então eu acho que com essa junção, sabe, do online com o presencial, a gente Uhum. pode sanar uma boa parte dos problemas, assim, e da questão, diminuiu muito, aumentou demais, não sei o quê. A gente pode Uhum. administrar isso.
Então, deixa um recado como decana do grupo aí, né, como a mais experiente, deixa uma mensagem para aqueles que estão chegando agora ou que estão há pouco tempo aí sobre a importância do nosso grupo para você e, enfim, e Ah, finalizando. gente, não, assim, não sei qual a mensagem que eu deixaria, porque assim a questão da ciência, da saúde, do meio ambiente, assim, é tão importante para a nossa vida, sabe? E aí que a gente não desista de pesquisar isso, porque às vezes até eu digo para os alunos, quando aí vou voltar só um pouquinho aqui, Uhum. quando eu tinha uma disciplina que era eletiva, mas às vezes tinha muito aluno na disciplina, né? E eu ficava bem espantada, disse, uau, quanta gente na disciplina, tal, que bom e tal. Não, professora, a gente tá aqui porque era a única disciplina, a gente precisava fazer uma eletiva, Aham. e era a única que combinava com os nossos horários. E eu, tá, assim, me decepcionava um pouco. Uhum. Mas, por quê? Porque não é uma coisa, não é uma área assim, glamourosa, sabe? Ah, Uhum. legal trabalhar com cinema, com fotografia, tem muito glamour, né? Sim, sim. Isso é muito legal, tal. Mas, assim, a nossa área não é. Mas Uhum. é tão importante para a vida, certo? Para a qualidade de vida, assim. Quando a gente trabalha com com saúde, com ciência, com meio ambiente, sabe? Então, assim, não deixem de pesquisar esses temas dessas áreas, porque são importantíssimos, né? E a gente está vendo, assim, agora, nesse momento de pandemia, como as lentes têm se voltado para essas áreas, né? Pois é, então, e aí, assim, consequentemente, desfrutem do grupo, né? Aproveitem, apresentem seus trabalhos, isso é muito importante. É isso. Bom, Lautira, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade, né? E boa sorte aí na terrinha, né? Depois a gente se vê presencialmente lá em Recife esse ano ou virtualmente por aqui, tá bom? Tá certo, um beijo. Outro, obrigado. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.